Essa apresentação discutirá algumas ideias fundamentais e pertinentes da cadeia produtiva do cacau, tratando alguns aspectos que abrangem o contexto nacional e internacional. De uma forma geral, o cacau produzido no Brasil é produzido de uma forma extremamente concentrada no Pará e na Bahia, sendo que a Bahia se responsabiliza por 90% de todo o processamento que ocorre com indústrias concentradas em Ilhéus principalmente. A relação e coordenação dentro da cadeia se mostra desorganizada e dispersa em cada elo, já que sua maioria de produtores é pequena e desorganizada, além de serem dispersos entre si também, trazendo a necessidade de que haja intermediários para as indústrias de processamento. Dessa forma, um dos maiores problemas que necessitam de uma resolução é exatamente o que se relaciona com as relações de contrato entre esses produtores, intermediários e indústrias, para que assim haja uma relação mais unificada, coordenada e produtiva entre os elos da cadeia. O cacau por si só é um elemento muito estudado dentro da medicina e principalmente nas áreas de nutrição. Tal alimento é extremamente importante para a dieta humana e causa inúmeros benefícios para a saúde. O consumo de cacau em nível mundial pode ser medido a partir de uma relação entre estoque e consumo. Atualmente, a relação estoque e consumo mundial se aproxima de 40%. O chocolate com certeza é a forma que o cacau é mais consumido. Pesquisas feitas pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, mais conhecida como ABCAB, apontam que o brasileiro come, em média, 16 barras de chocolate por ano, equivalente a mais de 2 quilos do alimento. O Brasil se encontra entre os 10 maiores produtores de cacais do mundo, porém a produção é maior concentrada no continente africano, seguido da América, com 16% da produção total, e a Ásia, com 11% da produção total. A Costa do Marfim é onde ocorre a maior, com 1,7 milhões de toneladas produzidas. Este é um número extremamente significativo dentro do mercado, tendo como base que a produção mundial no ano de 2011 e 2012 foi de aproximadamente 4 milhões de toneladas. Além de todas as características já citadas, é possível perceber claramente uma certa concentração no que diz respeito ao tanto de empresas que participam no mercado de consumo. A razão de concentração em 2015, por exemplo, se baseou nas empresas Nestlé e Mondelez, com 74,5% de participação do mercado e aproximadamente 70% do mercado consumidor no mesmo ano. Além disso, também se mostra uma enorme concentração no que se refere ao processo de moagem no país. As processadoras de amêndoas de cacau estão concentradas em basicamente 4 empresas principais, que são responsáveis por aproximadamente 96% do processamento. Enquanto a produção mundial na safra 2016-2017 se aproximou a 5 milhões de toneladas, o Brasil se responsabiliza por uma participação de menos de 4% do total, sendo o segundo maior produtor da América do Sul e o 7º maior do mundo. A produção no Brasil ocorre em 8 estados diferentes, sendo eles Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Espírito Santo, Bahia e Pará. Esses 2 últimos são os principais, possuindo aproximadamente 95% da produção nacional. A Bahia, que é uma das principais produtoras, tem uma participação de 45,1%, apresentando 90% da responsabilidade do processamento inicial do cacau brasileiro. Já o Pará, por ter 49,3% da produção, é visto como o estado mais produtivo quando a referência é a cadeia do cacau. Porém, mesmo que haja tal liderança em produtividade, cerca de 1% das amêndoas que são produzidas nessa área geográfica também são processadas ali, fazendo com que o papel da Bahia seja extremamente importante para o sucesso do cenário brasileiro. Falando mais especificamente da Bahia e do Pará, há uma ausência muito grande por parte do Estado em geral de políticas públicas que facilitem a fiscalização e o controle do trabalho infantil e escravo nesses lugares. Isso se deve a um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, baixo nessas regiões. Como consequência desse cenário, há uma precarização nas escolas, em que não se apresenta uma infraestrutura adequada, sem merenda e com estradas em péssimo estado, fazendo com que os alunos muitas das vezes não consigam nem chegar às escolas. Isso tem por consequência uma redução no rendimento escolar dos alunos e um alto índice de evasão também, causando uma grande quantidade de crianças e adolescentes com pouca idade trabalhando em lavouras de cacau, por exemplo.
Tal cenário apresentado é extremamente negativo e afeta diretamente a produtividade na cadeia produtiva do cacau. O descumprimento das principais regulamentações e direitos fundamentais da cadeia do cacau pode ser gerado por alguns fatores que se mostram comuns nas principais regiões produtoras. Um dos principais que devem ser apresentados é a desigualdade presente entre o topo e a base da cadeia. Há um grande grau de hierarquia entre a cadeia, em que os pequenos produtores são submetidos aos preços já estabelecidos, restringindo a capacidade que estes poderiam ter de negociação com intermediários ou empresas compradoras. Além disso, as condições de trabalho nesses ambientes são extremamente questionáveis, já que a prática do trabalho escravo infantil é recorrente e também é ocultado através de contratos de parceria ou meação. Assim, os representantes que ligam os produtores às moageiras adquirem as amêndoas de cacau sem um controle rígido dos direitos trabalhistas existentes entre essa relação. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para que se resolvam tais impasses apresentados. Isso porque tal cadeia é extremamente rica para o Brasil e merece ser bem explorada. A promoção e a garantia de direitos fundamentais de trabalho precisam ser exercidas, já que a configuração apresentada atualmente incentiva, de certa forma, o trabalho infantil e escravo. Assim, é necessário que se identifique as respectivas mudanças que devem ser feitas e tomadas pelos stakeholders para que se alcance uma cadeia mais produtiva e não tão danosa aos que trabalham nela. Falando agora sobre a estrutura e coordenação da cadeia de cacau, para começar, é importante estabelecer que a cadeia de cacau no Brasil ela se atribui na separação quase que completa dos elos desse sistema agroindustrial. Apresentando mais sobre esses agentes, esses englobam os fornecedores de insumos, onde esses antecipam os agentes de produção primária, os produtores, sendo esses o elo agrícola, os intermediários, tal que se constituem de pequenos, médios e grandes. Logo na sequência vem as indústrias processadoras das amêndoas, onde se relaciona com as indústrias de alimentos, outro elo, onde há as relações com o mercado internacional, tanto para importação como exportação de amêndoas e também de seus derivados. Depois vem distribuição e varejo e por fim os consumidores finais. Esses autores envolvidos na cadeia do cacau, eles realizam transações e relações entre esses estão sob a influência de dois ambientes principais, sendo esses o ambiente institucional e organizacional. Tendo isso como base, é importante mostrar basicamente cada um desses autores e as relações que são estabelecidas entre esses. Os fornecedores de insumos são as indústrias de fertilizantes, defensivos agrícolas, mudas, equipamentos e outras ferramentas que auxiliam o agente da produção primária, no caso dessa cadeia. Esses possuem um peso bem pequeno pelo pouco uso de insumos nas lavouras de cacaueiras. Já no caso dos produtores, esses são os responsáveis principalmente pela produção de cacau e para a aquisição das amêndoas secas e fermentadas, onde são mais concentrados no sul da Bahia e no Pará. São formados em grande parte por pequenos produtores, sendo que esses são bem espalhados e pouco organizados, sendo necessária a existência dos intermediários. Dessa forma, quando essas amêndoas já estão prontas para serem vendidas, esses produtores vão se relacionar basicamente com os intermediários locais, onde eles são responsáveis por englobar as matérias-primas em grandes e maiores lotes, tendo um papel de escoamento da produção. É importante enfatizar que, às vezes, esse cacau vai passar por mais de um intermediário até chegar às indústrias de processamento, onde são concentradas principalmente no estado da Bahia. Essas indústrias vão se relacionar essencialmente com os intermediários médios e grandes, levando em consideração que são responsáveis por entregar uma grande quantidade de matéria-prima. Esse elo da cadeia ele é capaz de transformar a amêndoa em produtos como licor, manteiga de cacau, cacau em pó e outros, os quais correspondem em porcentagem de ganho para essas indústrias em 42%, 23%, 28% e 7% respectivamente. Esses produtos originados do processamento da amêndoa vão ser atribuídos à indústria de alimentos, que vai realizar essa transformação final para a produção de chocolates e outros produtos relacionados com esse. Essas indústrias elas são encarregadas também de distribuir esses produtos a varejo, sendo esse um elo presente em todo o território nacional e de grande preferência de compra dos consumidores finais, abrangendo supermercados, hipermercados principalmente e lojas de doce. As mudanças nos hábitos de consumo desses agentes finais, eles impactam diretamente os demais segmentos da cadeia, como no período do Covid-19, por exemplo, o qual vai ser abordado mais para frente do trabalho. O que se relaciona ao ambiente institucional, o enfoque nessa cadeia de cacau é a respeito da avaliação do Código Ambiental e, além disso, na legislação da própria produção de chocolates.
Já a respeito do ambiente organizacional, a ênfase nessa cadeia se delimita às análises de financiamento e de centros de pesquisa. Agora é importante conhecer as características que marcam a relação entre os elos dessa cadeia de cacau, sendo 3 principais, as quais marcam a relação produtor-intermediário, indústria de processamento e a indústria de processamento com a de alimentos. Então, com isso, no caso da relação entre produtores e intermediários, o transporte até as indústrias processadoras, localizadas na Bahia principalmente, ou para as unidades receptoras, que ficam em grande parte no Pará, é uma função exclusiva dos intermediários. A respeito do padrão de qualidade, esse padrão ele é mínimo, de modo que o requisito é a respeito da umidade da amêndoa e que essa não tenha cheiro de fumaça. No caso do armazenamento, a amêndoa pode ficar 6 meses armazenada na própria fazenda, mas por conta dos riscos de roubo, isso é pouco comum. Então, geralmente é um intermediário que vai realizar esse processo de armazenamento em um período entre 1 a 2 meses. Como essa relação é mais costumeira dentro dessa cadeia, há certa dependência bilateral entre esses autores, sendo bastante harmoniosa na maioria das vezes. A reclamação maior do produtor tem relação com o baixo financiamento e o fato da indústria não adiantar o dinheiro. Isso ocorre porque tem uma baixa confiança desses agentes e da não entrega na amêndoa do cacau. Isso prejudica a aproximação e a coordenação do mercado com o produtor. Por fim, a maior especificidade do ativo é de ciclo, por se tratar de uma cultura perene. Na relação entre o intermediário e a indústria de processamento, a comercialização é feita pelos intermediários de médio e de grande porte, de modo que na Bahia tem cada vez menos intermediários pequenos e médios, sendo um pouco expressiva a atuação das cooperativas, que no caso do Pará tem mais ênfase. Essas empresas de transformação pagam quase que o total da produção feita no Pará e na Bahia, sendo que nesse caso a especificidade mais importante é a local, onde principalmente no Pará essas empresas têm que conceder a logística em torno do processamento da amêndoa na Bahia. Além dessa produção local, as indústrias completam uma parte da sua produção importando o amêndoa. É interessante falar que não há um contato nenhum entre os pequenos e médios produtores com a indústria, não tendo uma estrutura de compra própria, sendo que essas indústrias alegam custos muito altos passando aos intermediários. Esses também não recebem adiantamentos, tendo como base o risco da não entrega. Então a gente vê aí uma baixa confiança entre os elos da cadeia. Na relação entre indústria de processamento e de alimentos, as grandes empresas de alimentos elas compram das principais indústrias processadoras, constituindo no geral uma maneira mais formal, com regras de qualidade, mas não contando com exclusividade nos contratos. O maior desafio está relacionado ao aumento crescente do mercado de chocolates, de modo que há desafios de manter uma oferta de cacau condizente com os próximos anos. Então, com isso, há muitos estudos pelas próprias indústrias processadoras de coordenar diretamente a produção de cacau com o produtor, visando incentivar esse aumento da produção e esse elo, que é bem separado. Essa problemática cerca a cadeia de cacau, a qual possui suas características próprias. Então agora é importante a gente fazer umas considerações importantes sobre os elos da cadeia e os resultados encontrados. A cadeia de cacau ela possui uma particularidade interessante de se destacar, tal que isso tem a ver com um contraste de crescimento e investimento entre os elos da cadeia. No caso da produção primária, é ser bem pulverizada entre os pequenos produtores, tendo uma alta fragmentação de renda e voltada especificamente para a remuneração do trabalho realizado, não tendo grandes investimentos na cultura, onde está ocorrendo declínios na produção desde a década de 90. Por outro lado, há uma enorme concentração nos elos da cadeia referentes à indústria de alimentos e de autosserviços, gerando crescimentos consistentes. Esses contrastes de fragilidades marcam a cadeia de cacau e colocam em questão a oferta das amêndoas no futuro, visando atender a produção das indústrias de chocolate que estão crescendo. Dessa forma, será abordada uma análise mais detalhada e que é capaz de oferecer um entendimento ainda maior sobre essa questão, tendo como base os cálculos do PIB do setor de cacau estimados em estudos coordenados pela CPE e Exalc-USP. Dessa maneira, então, nota-se que 13,4 bilhões de rendas gerados em 2014, por exemplo, mais de 45% foi gerado pelo segmento de agroserviço daquele ano. E já a indústria de alimentos, que é encabeçada pela indústria de chocolates, ela correspondeu a um pouco mais de 43% da renda do setor, seguindo uma grande diferença do setor primário, onde corresponde a uma porcentagem de 8,24% do total dessa cadeia. Por fim, os elos correspondentes da indústria processadora e de insumos engloba respectivamente 2,68% e 0,12% da receita total, mostrando esse baixo uso desses insumos nas lavouras de cacau. Se comparar com outras cadeias do agronegócio brasileiro, é possível ver uma distribuição por segmento bastante inferior, se aproximando apenas, ainda que distante, da cadeia do algodão. Então, analisando esses elos com base em 3 segmentos, é interessante aprofundar nas características que marcam esses agentes e os resultados percebidos.
Então, no segmento primário, havia em 2014 mais de 117 mil pessoas trabalhando na cultura de cacau, representando um grande número, né? Tal que se distribuísse a renda total do setor, a qual foi de 1,1 bilhão naquele ano, daria valores próximos a um salário mínimo. Isso confirma a falta de incentivo, de capacidade tão baixa de investimento na produção por parte desse elo da cadeia, né? No caso dos intermediários, é interessante destacar que há um problema no processo de escoamento da produção, pelo fato desses agentes terem uma infraestrutura limitada para coordenar e fomentar essa produção. Então, no tocante já ao segmento industrial, no que relaciona à indústria processadora, percebe-se que há uma falta de integração nesse elo da cadeia de cacau, né? Onde se tem grandes propriedades incorporadas processadoras, onde cada vez mais essas se afastam do produtor com fechamento de escritórios locais, por exemplo. Já na indústria chocolateira, é importante frisar que quase metade do seu faturamento é através de chocolates de barra, né? E além disso, vem tendo um aumento gradual no uso de gorduras que são substitutos de manteigas de cacau na produção desses chocolates. É muito em relação aos altos custos dessa manteiga, sendo esse produto mais caro na realização do chocolate, por exemplo. Mas, segundo a Anvisa, o mínimo percentual que esses produtos deveriam ter de sólidos de cacau é de cerca de 25%. Mas no começo de 2020, foi aprovado no Senado, via projeto de lei, o aumento desse percentual para 35%, não agradando as principais empresas do setor, né? Destacando também essa influência do ambiente institucional nesse elo da cadeia, né? Com isso tudo apresentado até aqui, percebe-se que não há um agente coordenador nessa cadeia, né, como o governo e dos próprios compradores na figura de intermediários, indústrias processadoras e de alimentos na figura das chocolateiras, junto ao elo do produtor, sendo capaz de estimular essa produção e que possa favorecer a qualidade da amêndoa no Brasil. Além disso, essa falta de confiança entre os agentes e principalmente a baixa reputação dos produtores acaba elevando os custos de transações durante a cadeia e por esses motivos a estrutura predominante de governança acaba sendo via mercado e não por contratos, por exemplo, o que poderia aumentar essa eficiência da cadeia. Impactos da Covid-19 no mercado de cacau. Assim, como em todos os setores da economia, toda a cadeia produtiva do cacau sofreu consequências com a pandemia da Covid-19. Desse modo, o trabalho apresentará não só o panorama dos impactos econômicos do Brasil, mas sim de uma perspectiva global, e também como os agentes estão inovando e adaptando suas estratégias para tentar amenizar as perdas significativas dos lucros e faturamentos. Impactos no mercado internacional. Impulsionados por incidir em crescimento da Covid-19, os principais produtores de cacau do mundo, Gana e Costa do Marfim, anunciaram medidas austeras para conter a propagação do vírus. Responsáveis por produzir mais de 72% de toda a produção de cacau global, os dois países que vinham investindo significativamente em projetos de melhoria do setor foram obrigados a mudar de planos. Além disso, a Cocoa Board, órgão regulador oficial do cacau, suspendeu todos os projetos do fomento na cultura do cacau. O recurso de 600 milhões de dólares, que estaria sendo compartilhado com os agricultores, passa a fazer parte de um fundo para controlar os avanços do coronavírus. A ausência do fomento implicará na perda de capacidade de investimento do produtor e, consequentemente, em queda de produção. Contando com uma população estimada em 270 milhões de habitantes, os 4 maiores produtores de cacau do mundo, Gana, Costa do Marfim, Nigéria e Camarões, apresentam graves deficiências médicos hospitalares, condicionando um aumento no índice de letalidade caso não sejam cumpridas as medidas ostensivas que foram aplicadas, tais como fechamento de fronteiras, isolamento horizontal e toque de recolher nas cidades. Os portos da Costa do Marfim registraram na semana passada o menor recebimento de cacau em 7 dias, comparado ao mesmo período de um ano, em mais de 8 anos, ou seja, menos 36%. Segundo analistas de mercado, os reflexos da crise que possibilitam incidir na queda da produção africana influenciaram os números positivos nas bolsas de Londres e Nova York nas últimas sessões. Analisando os índices de preços futuros do cacau no Investing, na segunda semana de março houve uma queda abrupta do preço de cacau, deslocando-se de 2.766 dólares a tonelada cotadas no dia 11 de março de 2020 para 2.306 dólares a tonelada cotados no dia 16 de março. Em apenas uma semana houve uma queda de 16,6%. Impactos no mercado brasileiro. Conforme esperado, os efeitos da Covid-19 também impactaram a cadeia produtiva do cacau brasileiro.
Os impactos iniciais incidiram sobre os preços da matéria-prima remunerados ao produtor, registrando uma expressiva redução de mais de 30% em menos de 45 dias. O setor moageiro local apresentou uma queda de 36% nas atividades, comparados com o mesmo período do ano anterior. Foram processados em maio de 2020 o equivalente a 13 toneladas, contra 20 toneladas em maio de 2019. Comparando os meses de maio a abril de 2020, as baixas nas operações atingiram queda de 29,18%. As indústrias alegam que o fator preponderante para a redução se apresenta na crise econômica global causada pela incidência do coronavírus. O aperto vem provocando uma expressiva redução na demanda de derivados, principalmente manteiga e licor de cacau. Do lado interno, os efeitos se expressam mediante os resultados pessimistas nas vendas de chocolates da última Páscoa. O evento consiste em média 30% do faturamento anual de todo o setor nacional de chocolates. Tomando em base a cotação do dólar do dia 7 de maio de 2020 em R$ 5,82, foi cotado em R$ 168,78 por arroba na Bahia, ou seja, uma redução de 21,4% sobre o preço praticado há 15 dias, R$ 205 a arroba. Adaptações e inovações do setor durante a pandemia. Segundo o levantamento realizado pela Ibit Nielsen, foi revelado a adaptação do consumidor brasileiro em meio à pandemia. Com boa parte dos comércios fechados devido à pandemia de Covid-19, as vendas online registraram um aumento de 18,5%. O comércio online, em parceria com varejistas e serviços de entrega, ajudaram a diminuir o impacto das medidas de distanciamento social sobre as vendas das principais marcas chocolateiras durante a Páscoa, que representa 30% do faturamento anual, o que existe uma enorme preparação. Com estados decretando medidas de distanciamento social 30 dias antes da Páscoa, as empresas tiveram que se adaptar. Empresas como Mondelez e Nestlé criaram estratégias para recuperar suas vendas, através de gratuidade do frete ou promoções especiais. A Páscoa também contribuiu para o crescimento de vendas e faturamento no e-commerce durante o período. Os pedidos aumentaram 322% entre 29 de março e 6 de abril de 2020 em relação ao período do ano passado. As vendas de ovos de Páscoa via internet cresceram 360% em comparação com 2019, com um aumento de 55% no ticket médio. As compras de chocolate em geral apresentaram um crescimento de 299%. Tratando-se das indústrias processadoras, as moageiras no sul da Bahia iniciaram uma nova rotina no atendimento a produtores e comerciantes. As filiais de compras estabelecidas nas principais zonas de produção do cacau no Brasil deverão permanecer fechadas para negociações, porém, os compradores estarão disponíveis em home office. Os carregamentos, por enquanto, continuam sendo recebidos em plena normalidade nas fábricas e escritórios de compra. Entretanto, novas regras foram estabelecidas, tais como redução do fluxo de veículos e pessoas nos armazéns e agendamento prévio para entregas. Outras restrições impostas dizem respeito à proibição do ingresso de fazendeiros nas salas de classificações filiais, como também a circulação dos motoristas nos pátios das fábricas. As medidas orientam evitar a aproximação e aglomeração de pessoas, visando preservar a imunidade dos funcionários e fornecedores. Considerações conclusivas. O trabalho buscou discutir as ideias primordiais e importantes do mercado de cacau, abordando o cenário internacional e nacional, analisando as características produtivas, as relações entre os elos da cadeia produtiva e, extraordinariamente, os impactos da Covid-19 na mesma cadeia. Tratando-se ainda do cenário nacional, é perceptível a heterogeneidade em relação ao nível de investimento entre os setores da cadeia produtiva, cujo o início da cadeia se dá por agentes pulverizados e com baixo nível de investimento, terminando a um setor final extremamente concentrado e pujante. É presente na cadeia produtiva do cacau, em especial na indústria processadora, uma falta de coordenação, principalmente da indústria intermediária com os produtores. Diante disso, é preciso que agentes como o governo, associações de produtores e indústrias competentes realizem articulações, parcerias com o fim de coordenação estratégica, podendo assim estimular a produção, condicionando ao aumento da produtividade e na qualidade do cacau nacional. Ademais, a não cooperatividade entre os agentes e a informalidade dos produtores condicionam o aumento do custo de transações intersetoriais.
e por esses motivos a estrutura predominante de governança acaba sendo via mercado e não por contratos, o que teoricamente é mais ineficiente.